Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Felizmente. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga e estamos aqui em mais um encontro para a gente conversar sobre uma temática importante que fale sobre a nossa saúde integral, especialmente a nossa saúde mental. Nós acreditamos aqui no Felizmente que conhecimento é poder e nós acreditamos que conhecimento fundamentado é poderosíssimo. Então aqui somos duas psicólogas na bancada do Felizmente, mas sempre com um convidado super especial que vem trazer uma riqueza e conhecimentos valiosos para que a gente tenha muita propriedade da temática. Hoje nós vamos trabalhar com um tema muito especial. Chegou a vez deles. A revolução dos bichinhos. Vamos falar sobre a importância dos pets para a nossa saúde mental, para as nossas relações, para a nossa vivência. Né, doutora Mônica? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, doutor Antônio Alfredo, a essa bancada do Felizmente. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde. Então, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com reabilitação, com psicoterapia e desenvolvimento de pessoas. E chega no final do ano, a gente sempre lembra dos afetos, muitos afetos. E lógico que a gente não pode deixar de fora os afetos ligados aos animais. Não é? Até porque é interessante pensar que os animais eles sempre tiveram uma simbologia muito forte na relação com o ser humano. Então, achamos apropriado debater essa relação do ser humano com os animais, com os bichinhos, principalmente nos dias de hoje. E trouxemos aqui uma autoridade no assunto. Doutor Antônio Alfredo, seja bem-vindo, doutor Antônio Alfredo. Hoje nós vamos explorar esse universo, porque é um afeto que vale a pena a gente focar. Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu fico muito lisonjeado, é uma honra participar do quadro Felizmente e poder passar um pouco da minha experiência, do meu dia a dia para os telespectadores, os ouvintes e falar um pouco realmente do dia a dia do nosso trabalho, o nosso lema de vida, né? O dia a dia, os enfrentamentos em relação à questão aos tratamentos, aos cuidados, como é que eu posso falar? No geral, entendeu? Sim, sim. Pois na história a gente vê, né? Na época da minha mãe, minha avó, falava de Lécio, uma cadelinha. Era um collie. Né? Que ficou famosa na TV. Eu sou da época de Marley e eu pra Pronto, cá. Marley e eu. E tem outro, né? Na verdade, os animais eles são cantados em verso e prosa. Rintintim. Rintintim, também muito antigo. E daí a gente vê nos desenhos animados, né? Nas animações, Scooby-Doo. E nos clássicos, na filosofia, por exemplo, a Alice no País das Maravilhas, ela retrata dois personagens que são emblemáticos na história, o gato e o coelho, né? Dois animaizinhos. E interessante que essa relação do ser humano com os seus animais, na verdade, é uma relação histórica. Histórica, por todas as fases históricas da humanidade. E quando se diz afeto, quando se fala de afeto, a gente percebe que nessa última, na verdade, nesse novo século que nós estamos vivendo, a gente percebe uma relação do ser humano diferente com o seu animal. E, obviamente, quem trabalha na área de medicina veterinária tem essa visão, com certeza, mais ampliada e mais consolidada do que a nossa, que somos profissionais da área de saúde mental. Então, fala um pouco, doutor Antônio Alfredo, como é a relação dos tutores, né, com os seus pacientes, os bichinhos, os animaizinhos, os pets. Isso, doutora. Em relação aos cães, aos gatos e demais pets, realmente houve uma mudança bastante significativa de alguns anos para cá. Eu lembro quando eu era criança que os cães eram criados no quintal, certo? Eram criados, assim, ficava numa área externa de casa. Hoje em dia foi mudando, certo? Hoje eles passam a fazer parte realmente da família. Eles ficam dentro de casa, ficam no nosso apartamento, ele assiste televisão com a gente no sofá, ele dorme na cama, certo? Então, houve uma mudança
eu vejo isso como positiva em relação aos cuidados, Sim. certo? A medicina veterinária tem dado um avanço e está sido muito reconhecida de 10 anos para cá, porque antes não tinha tanto reconhecimento, não tinha tanto valor. E hoje a gente realmente, como a senhora disse anteriormente, hoje a gente é médico da família também, porque se o pet é da família, então nós somos o médico da família, então nós temos ligação direta com os tutores, certo? Que antigamente era chamado proprietário, donos, hoje em dia realmente nós lidamos com esse termo de tutores, que é realmente quem é o responsável legal, quem cuida, toma conta dos seus pets. Sim. Então, assim, realmente houve uma mudança muito significante de alguns anos para cá. Necessária, né? Porque a função, muitas vezes, antes, na evolução da história, era caça, depois segurança, né? Aí você fala dos pets dos apartamentos. Então, a gente não precisa mais do animal para segurança, a gente não precisa mais para caça, transporte, né? Então, hoje eu digo que lá em casa eles são os nossos filhos. Nós somos não tutores, mas pai e mãe, e o pet é nosso bebê, né? Tem um adolescente, uma criança e o bebê. Agora, do ponto de vista emocional, será que o ser humano está transferindo para o seu animalzinho uma deslocação de afeto? Ou seja, nós sabemos que é uma das maiores dificuldades humanas, por incrível que pareça, porque nós somos animais Seres complexos, de relação, né? Nós pensamos e pensamos sobre o que pensamos. Os demais animais, né, não têm o córtex pré-frontal, que na verdade, é um privilégio do ser humano, mas a parte emocional, né, a parte afetiva, a parte dos sentidos, né, o animal ele sente o gosto, não é verdade, doutor? Sente. O cheiro. Principalmente o cheiro. O olfato ele é muito aguçado dos cães. Sim. Tanto que eles são contratados eles são treinados para trabalhar em aeroportos, né? Isso. Para poder identificar. A visão que não é tão boa quanto a nossa, mas, em compensação, o olfato, ele é muitas vezes melhor do que o nosso. Pois é, sentidos, emoção, o instinto, obviamente, que é o instinto que preserva, né, todos os animais, mas do ponto de vista afetivo, cognitivo, que existe um afeto cognitivo, que é você gostar de alguém e saber que gosta. E saber decifrar esse gostar. Eu gosto de Thaís por isso. O animal, será que ele tem? Ele consegue decifrar? Por que é que um cão escolhe um dono? Ele não escolhe? Ele, às vezes ele tem uma predileção dentro de casa, certo? Muitas vezes é porque essa pessoa cuida melhor, às vezes é quem alimenta, às vezes é quem passeia com ele. Então, ele sabe que, às vezes, tem muita questão do condicionamento, né, com os animais. Certo? Tanto que os adestradores, eles usam muito essa questão do condicionamento para ensinar. Então, o cão, ele sabe que se é a mesma pessoa que alimenta ele, que leva para passear, ele vai tendo mais um apego, mais um afeto em relação a essa pessoa. Mas, sem dúvida, eles creio muito que eles tenham, sim, sentimentos. Você é uma excelente companhia. A gente chega em casa, às vezes a gente está cansado, está com dor de cabeça, às vezes está com problema em casa, problema na rua. E você chega em casa, às vezes a festa é muito grande. Então podemos dizer... Tanto faz se você sair, passa um dia fora, como você vai lá embaixo e volta, a festa é a mesma. Tanto então, faz. assim, eles são muito emotivos. Emotivos. Podemos dizer que o tutor se apaixona mais pelo seu animal do que o animal pelo seu tutor? Há uma relação de dependência mais do tutor do que do próprio animal? O que é que você acha? Eu acredito que mais do animal do que do tutor. Porque tem uns que se apegam tanto que só comem se o tutor estiver de lado. Eu mesmo, quando era criança, quando eu fui fazer veterinário em Patos, Sim. Eu tinha um cocker, Luke, o nome dele, que quando eu viajei para lá, ele passou quase uma semana sem comer, porque ele só comia quando eu estava de lado, eu que colocava a comida dele. E assim, isso é muito comum. Ele tinha esse apego, era lá em casa, porque eu dava banho, eu passeava, eu alimentava ele, eu brincava. Então, ele tinha mais apego comigo. Então, realmente, eles são muito dependentes, certo?
Mas assim, Hoje há em um dia a gente vê deslocamento. uma geração de adultos, né, de pessoas, de humanos, dependentes também dos seus pets, né? E às vezes até tentando fazer a substituição de relações tão significativas como filhos, né? Sim. Eu falei que o lá de casa é meu bebê, mas tem famílias que não querem ter filhos e dizem assim, não, mas eu já tenho um pet, né? O pet vai ser o meu filho. Por um lado a gente entende, porque a gente vive hoje num corre tão grande que o filho é muito mais complexo, é muito mais trabalho, é muito mais caro, né? Então o pet vem trazer um afeto, então a gente fala de afeto, mas numa complexidade muito menor, de forma muito mais simples. Mas substitui essas relações, né, que são muito significativas, como filho, substitui um companheiro, o pet substitui uma namorada, substitui um marido. Uhum. Não, eu vejo pelo lado que ele realmente ele não substitui. Porém, como eu falei anteriormente, eles são ótimas companhias, certo? Hoje em dia, os casais, às vezes, os solteirões, as solteironas que não querem viver sozinhos, muitas vezes quer ter uma companhia, certo? Que, assim, não discuta, que não te... que Bota a toalha em cima da cama. não bota a toalha em cima da cama, uma pessoa que não deixa o lixo em casa. Então, assim, o pet é uma excelente companhia, não só para elas, mas acredito que não substitua os filhos, porém, tem pessoas que tratam realmente como filhos, certo? E, assim, isso aí vai de cada um. Essa questão mais psicológica, eu acredito que é mais com a gente, né? vocês, mas a parte de pet, realmente, eles estão sendo tratados como filhos, Mas você, como você da família. concorda, você como médico veterinário? E até se o pet ele tem alguma... Ele acaba sofrendo alguma coisa, né? Então, se eu trato como filho, se eu cuido como filho, se eu me isolo para que aquela relação seja a minha única relação, se eu jogo toda essa energia no meu animal, será que isso é saudável para ele? Tudo demais é veneno, né? Em relação a eu concordar ou não, eu acredito que realmente é uma excelente companhia, certo? Eu acho que faz muito bem para todas as idades, de criança a jovem, a adulto, a idoso. Então, assim, são excelentes companhia. Em relação como foi a tua pergunta? Se a gente pode jogar toda a energia no pet, se ele sente isso, né? Se ele Ele- acaba tendo sequelas desse excesso de afeto. Não necessariamente, porém, você sente alguns que realmente são muito apegados aos tutores e às vezes quando adoecem, precisam ficar internados, eles se sentem muito, não quer comer, não levanta nem a cabeça e quando os tutores vêm para fazer a visita, ele parece que só falta falar, fica pulando, fica balançando as patinhas. Então, assim, eu acredito sim, que eles sintam a energia, eles sintam o afeto, o gostar. Assim como eles sentem a ansiedade, assim como eles sentem a sobrecarga. Por exemplo, a gente trabalha com adolescente. Sim. E às vezes, quando a gente trabalha com adolescente, a gente identifica que o adolescente, que é o nosso paciente, a demanda que ele está tendo é relacionada ao pai. Há uma superproteção, há um excesso de cobrança. Então, vem daquele cuidador uma relação que não está legal, que precisa ser regulada para que aquele filho possa viver a independência dele. Então, muitas vezes vem do cuidador um comportamento ansioso, uma recorrência de adoecimento. Assim, em relação a isso, a questão da educação também para os pets, assim Sim. como as crianças, é Sim. muito importante. Porque a questão que eu falei anteriormente do condicionamento ajuda muito. Mas a educação que você vai dar ao seu pet desde o início, de certa forma, lá na frente, ele vai ser um animal menos agressivo, ele vai ser um animal mais dócil, certo? Ele vai ser um animal... Eu vejo hoje em dia, tem gente que... Às vezes chega um casal com um pet, aí um faz tudo, o outro não faz nada. Às vezes eles começam a discutir dentro do consultório. Não, mas porque você faz isso? Aí eu digo, não, peraí, vamos focar aqui. Sim. Vamos focar aqui no pet pra gente... Então, às vezes, fica um animal realmente late demais. Às vezes é um animal que fica muito ansioso. Às vezes é um animal agressivo, entendeu? E às vezes são dois criados na mesma casa. E um é muito agressivo e o outro não. Tem a questão da educação. Às vezes você tem métodos de adestramento, tem métodos de condicionar, de educar.
entendeu? Não necessariamente você precisa pagar um adestrador para fazer, mas hoje em dia a gente tem esses podcasts, tem internet, tem várias dicas que você pode seguir, dicas simples para você fazer. Eu digo, por exemplo, a gente tem a Bolacha, que é uma Bulldog, que Renata nunca teve cachorro, certo? Ela, durante a pandemia, ela, por causa de Paulo, o filho dela, que estava muito sozinho, aí a gente, não, vamos comprar um cachorrinho, bora aí, vamos ver um Bulldog e tal. E assim como ela, como várias outras pessoas na pandemia, adotaram esse sistema de companhia, certo? Mas voltando para o assunto de quando ela chegou em casa, a gente educou ela como na hora de sair de casa, não fazer muita festa assim para ela ver que a gente vai sair, na hora de chegar também não, para ela não achar que a saída ela vai ficar sozinha. Então a gente saia de casa, muitas vezes nem brincar com ela nem nada. E da mesma forma chegava e já entrava, ia deixar a chave lá na mesa, ia tomar uma água para depois brincar com ela. E isso aí deu muito certo. Claro que não é regra, isso não vai dar certo em todo mundo. Hoje em dia a gente chega em casa, ela espera a gente lá, ela escuta o barulho do carro. Quando a gente vai sair, às vezes ela acompanha, fica na porta, ainda sai. Se a gente não chamar, ela fica lá. Então, assim, quando a gente chama, ela vem. Mas, assim, são coisas simples que muitas vezes, se não fizer isso, ela vai ficar um cachorrinho que às vezes fica querendo sair o tempo todo, arrisca até fugir, entendeu? Reflete nos comportamentos, né? Assim, tanto como assim nos jovens, nas crianças, os pets também, claro que a gente não pode comparar. Também precisam ser educados. Mas precisam ser educados também. É verdade. Agora a gente percebe assim, a cachorra instintiva, porque eu vejo na praia cachorro de sapato, cachorro de chapeuzinho, carrinho de bebê. Então, assim, é nesse sentido que eu percebo que está havendo um certo equívoco. Né? A gente chama de deslocamento na psicologia, né? Sobretudo psicanálise. O veterinário é uma humanização dos animais, né? É aí que você percebe que há um certo deslocamento, como se o animal fosse substituir o afeto perdido. Né? E é daí onde, talvez, o tutor, ele ao invés de educar e de tratar o animalzinho, né, do ponto de vista de afeto, um afeto do cuidador para um animal. E não substituir um outro afeto. Substituir um filho, substituir um companheiro, substituir... Porque, de fato, as frases dizem, né? O melhor amigo do homem. É isso? Mas você vê, a nossa relação com o pet, ela vai falar muito sobre a nossa relação com qualquer coisa. Isso. Por exemplo, se eu sei estabelecer limites, eu vou conseguir fazer um limite desse com o pet. Se eu sei ter um equilíbrio emocional, também vou saber ter esse equilíbrio, né? Se eu sei cuidar de uma rotina, também vou saber cuidar de uma rotina dele. Então, quem nós somos, se eu sei estabelecer limites, se eu sei ter rotina, se eu sei ter equilíbrio emocional, eu também vou refletir isso no meu comportamento de relacionamento com aquele pet. É verdade. Quando a gente foi adotar a Cura, uma amiga, uma colega também psicóloga, ela disse, Poodle, pelo amor de Deus, olha, eles são muito inquietos, eles são muito mal educados, fazem cocô na casa toda, fazem xixi na casa toda. Né? Quando eu chego de viagem é um absurdo. E Cura nunca foi mal educado. Ele sempre foi... Obviamente que tem as fases, né, doutor? Por exemplo, se o cachorro está adoecido, qualquer animal, qualquer ser humano, o ser humano ou o animal, se desestabiliza. Então, você um pouco sai da rotina, né? Então, por exemplo, a gente escuta casos de... o meu gato nunca fez cocô na cama, no sofá, mas ele estava doente e fez. Pode acontecer, né? Com certeza. Tem, como você mesmo falou, a questão das fases. A filhote ele vai destruir a casa toda. É normal, isso é igual criança. Entendeu? Ele vai... Por isso que a gente indica, não... Compre alguns tipos de brinquedos específicos, porque é fase dele, entendeu? Sim. E assim, tá pegando sandália, tá mordendo o sofá, não, chama a atenção dele, entendeu? Para que não destrua a casa toda. Sim. Porém, isso é uma fase. Né? Como também eles vão ficando jovens, muita energia dependendo da raça, eles querem sair, querem passear, Tem muita gente hoje em dia que cria Border Collie, Golden, Labrador dentro de apartamento. Não que eu seja contra, mas você tem uma rotina
de passear 2, Sim. 3, 4 vezes, porque são cães que realmente têm muita energia. Então Precisa de eles espaço. precisa. Aí você, às vezes você tem um cão como esse, que é um cão atleta, um cão que gosta de correr, de brincar, de pular, e você deixa ele trancado no apartamento, eu acho que é até um pouco de Maltrato, egoísmo né? nosso, né? Uhum. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado. Também falando de fases, assim como a gente, eles vão ficar, às vezes não, é para ficar idosos e às vezes apresentam algumas doenças de idosos, como doenças articulares, como doenças, distúrbios cognitivos. Às vezes eles ficam inconsciente mesmo, mas fica a gente chama vocalizar, o fato dele ficar latindo o tempo todo, à noite, então aí começa a incomodar o pessoal de casa, às vezes começa a incomodar os vizinhos, às vezes o tutor chega e diz, olha, eu tô sem dormir, já várias vezes já chegaram pra mim, olha, eu tô sem dormir, e não é nem por isso que eu tô preocupado, eu queria que você me desse um remédio, um calmante, alguma coisa, é pelos vizinhos, porque por mim eu fico com ele e tal, mas os vizinhos já estão ligando, já estão reclamando, então assim, hoje em dia nós temos algumas medicações que a gente pode fazer uso contínuo para dar uma minimizada nesses sintomas, Sim. certo? Então, mas assim, é a questão das fases. Felizmente ele chegou nessa idade e Sim. chegando nessa idade vai apresentar doenças dessa idade. De idoso. Aí são doenças articulares, eles não vão conseguir andar direito, não vão conseguir descer a escada, não vão, às vezes eles não vão conseguir chegar a tempo ao tapete higiênico para fazer suas necessidades, então às vezes fazem cocô, xixi na casa. Aí, é ruindade do cachorro. Não, não é. Às vezes é porque realmente ele não aguentou, não chegou até o espaço, às vezes está com dificuldade de andar, de locomoção. A partir dos 7, 8 anos, dependendo do porte, a gente já começa a apresentar sinais de senilidade. Eles começam a apresentar 7, 8 anos. dependendo, principalmente em raças de grande porte. Quanto maior o porte, menos tempo vive. Por exemplo, um dog alemão, com 10 anos, 12 anos, já é uma idade bem considerável. Em relação a um poodle, com 12 anos ele ainda está pulando, tá? Ótimo, Mas assim, graças a Deus. mas ele já come a raça, já é para comer um alimento diferenciado. Hoje em dia, a partir de 8 anos, nós recomendamos ração sênior, que é para animais idosos, certo? Para dar a alimentação de acordo com as necessidades dele. Como se fosse um suplemento alimentar. Também, hoje em dia precisamos também, além de dar uma ração de acordo com o porte, a raça, a idade, nós temos também que suplementar, muitas vezes com sulfato chondroitina, com ômega 3, para melhorar a questão de pele, até a questão cognitiva, a parte da articulação, que é a chondroitina, Sim, glucosamina, que vai ficando muito desgastado com o tempo. Doutor, uma pergunta. Estresse nos animais é uma realidade e quais seriam as formas de tratar que poderia auxiliar no equilíbrio dos sintomas? O estresse, eu acho que o estresse para todo mundo é uma realidade, até mesmo para os cães, certo? Né? Cão e gato. O gato já não tem, digamos assim, o gato é tranquilo. Assim, o gato vai se estressar quando você traz outro gato para casa, porque aquele é um ambiente. Quando você traz um cachorro, principalmente um filhote, que ele vai lá e não deixa o gato em paz. Aí às vezes esse gato se isola, vai para debaixo da cama, se isola, aí não vai comer, não faz xixi. Aí daqui a pouco ele começa a se prender, daqui a pouco ele está com infecção urinária. É muito comum a gente chama de TUIF, que é a doença do trato inferior dos felinos. É muito comum obstruir, porque a uretra dos gatos machos é muito, muito fininha. Então é comum obstruir, às vezes, por causa de estresse. Vocês não tem nada a ver, mas tem. Às vezes por causa de colocou outro gato, colocou um cachorro em casa, às vezes mudou o ambiente, ele não vai mais na caixinha de areia, ele se prende, às vezes ele não bebe muita água. Então, assim, isso é uma forma de estresse. Você estressou o gato. E nos cães também, às vezes nos cães, muita gente me pergunta, outro dia já tem entrevista em relação a isso, sobre a maternidade. Às vezes chega um bebê em casa, certo? E o cão era a atenção principal. Aí a tutora engravida e o pet, de uma hora para outra, ele deixa de ser a atenção principal. Aí não sai do quarto. Aí começa a latir, deixa de fazer zoada.
Vá para fora, bota ele lá na área de serviço, bota ele lá na varanda. Às vezes não Essa pode se forma abaixar para brincar não também, pode, né? você não vai assim, não bota ele no quarto não, para não sujar o quarto, Sim. tá soltando muito pelo. Sim. Então assim, aí de certa forma vai isolando ele. Então assim, eles sentem também. Então assim, tem que ter todo cuidado para que, claro que você não vai colocar ele dentro do berço do recém-nascido, mas também não pode excluir. Ele é seu pet, ele é seu cão, ele é seu Incluir na companhia. família, né? Sim, É. sim. Quando você fala sobre os cuidados, né, da alimentação, do tratamento do idoso, eu fico pensando que a gente adquire o pet, como você falou, né, do seu filho, que estava sozinho na pandemia e que ele, né, o pet foi uma estratégia para que ele pudesse ter uma companhia, né? É uma estratégia para que quem está só até se socializar, leva numa praça, conhece pessoas, é uma estratégia bacana. Mas, assim, ele serve a gente para algumas necessidades nossas, só que a gente não pode esquecer que a gente tem que servir a eles. Não é só atender a nossa necessidade. Aí tá velhinho, tá dando trabalho, ou então eu tive um filho, agora eu tenho um outro afeto, aí agora eu vou excluir o cuidado, a atenção, a própria assistência, né, com o Sim. pet. São dois pontos muito importantes que você falou em relação à questão da pandemia, dos cuidados, da responsabilidade. Primeiro eu vou falar sobre esse tema, que eu acho que é muito importante, que não só na pandemia, mas hoje em dia eu vejo muitos clientes novos, muitos tutores que chegam e na conversa dizem, não, porque a terapeuta do meu filho sugeriu que eu desse a ele um animal de estimação para ele ter uma responsabilidade, certo? Então, assim, é muito comum, eu vejo muito isso. Às vezes dá um gatinho, às vezes dá um cachorro, só que, assim, o cachorro, ele não é um brinquedo, ele não é um cachorro de pelúcia. Ótimo. Tem que ter a responsabilidade, certo? Porque é um ser vivo que precisa de Claro. cuidado, que precisa de companhia, que precisa de se alimentar com uma boa ração, ele precisa Passear, de né? vacinas, certo? Ele precisa de passeios, ele precisa de tomar banho, ele precisa fazer a higiene dele, limpar cocô, limpar xixi, ele adoece, ele vai gastar dinheiro, certo? Então, assim, não é só, eu vou pegar um cachorro, vou criar um cachorro. Por isso que eu digo, quem vem falar comigo, tô pensando em criar um cachorro, eu disse, olha, repense 10 vezes, veja a raça, estude a raça que você quer, certo? Veja os gastos que você possa vir a ter, porque realmente não é um brinquedo e muito menos um brinquedo barato, entendeu? Então, assim, é um ser vivo que demanda muito cuidado, certo? E também a parte financeira. Então, assim, às vezes quando eu digo, olha, quer comprar, nunca teve animal, faz o seguinte, compra um peixe, compra um beta, porque o beta não precisa nem da bombinha do aquário, entendeu? Ótimo. Comece logo com um beta, aí depois vai para uma calopsita, vá para um... então, assim, não chegue logo num cachorro, não, porque assim, cachorro não é brinquedo. Não é, cachorro ficou velho, eu vou fazer eutanásia, eu não tenho mais dinheiro para gastar com esse cachorro. Então, assim, não é, isso aí não é a forma correta. Sem dúvida. Então, assim, às vezes o pessoal vem falar comigo, mas você é veterinário. Cara, eu sou pelos animais. Não é porque eu sou veterinário que eu vou querer que todo mundo compre, para depois tá abandonando no meio da rua, que é o que a gente vê muito. Abandonam os cães na rua, Sim. não cuidam direito, chega já querendo fazer eutanásia. Porque eu já gastei demais. Tem hora que chega, a gente chega e engole no seco Acontece isso. Acontece. Absurdo, Tem gente que chega e diz, olha, eu não tenho condições. Tudo bem, você não é obrigado a ter condições financeiras para ter. A pessoa não tem que ter dinheiro para ter um pet. Sim. Mas assim, veja uma raça que seja menos... tenha Tem um menos custo tendência menor, né? a adoecer, certo? Hoje em dia nós temos hospital público, certo? Que pode ajudar. Eu sei que a quantidade de consultas liberadas são poucas, mas assim, eu só insisto pelo cuidado, porque de verdade o animal ele não é um ursinho de pelúcia. Ele também tem suas necessidades, Tem. né? Inclusive, com essa sua fala muito importante, eu tenho visto, né, tenho ouvido alguns casos feito como esse, né, semelhante a esse que Antônio Alfredo falou, de cria um cãozinho para poder seu filho ficar mais tranquilo, né? Como se fosse um brinquedo terapêutico.
É. E daí, quando o cachorro começa a dar trabalho, porque o cãozinho ele dá trabalho, ele rasga o sofá, ele rasga a sandália, ele rasga a roupa, depende da raça, né? É. Aí eles abandonam o cãozinho. Eles dão o cãozinho. E E isso assim, já é um trauma, né, para o Com animal certeza. sim. trocar E de. para a criança também, porque a criança em processo de desenvolvimento, ela vai aprender a ter responsabilidade, mas ela vai aprendendo a ter responsabilidade. Então você compra um pet, adquire um pet para uma criança de 8 anos e quer que ela seja o responsável de um pet, ele não vai ser o responsável de um pet. Você vai ter que dizer assim: olha, Bela, bota a comida do cachorro, né? Olha, vá levar para passear junto com o papai. Então, ela vai junto, ela acompanha, você vai ensinar, mas o adulto responsável é o tutor adulto e não a criança. É o Né? responsável, É o né? Como o próprio responsável nome. pela criança e agora vai ser responsável pela criança e pelo pet. Porque a criança não vai de um dia para o outro desenvolver responsabilidade, ela vai desenvolvendo dentro do processo, né? Exatamente. E toda relação existe trabalho. Né? Toda relação existe trabalho, existe esforço. E troca. Exatamente. Não existe relação que não exija das partes um envolvimento que exige comprometimento. Uhum. E isso diz respeito ao humano e diz respeito aos pets. Se você tem um pet, você tem um amor, mas você tem que ter a responsabilidade de cuidar do animal. Aí uma outra questão e quando os diagnósticos são sombrios? Como é que funciona na prática para o médico, para a equipe, né? Que na Uhum. verdade você tem uma equipe, para a equipe médica e para o tutor. Assim, nem sempre. Seria muito bom que nós só tivéssemos um probleminha de pele, alguma coisa, mas não. Hoje a medicina veterinária está muito avançada, certo? Hoje, assim como a medicina humana, nós temos várias especialidades, Sim. certo? Sou responsável pelo setor de dermatologia lá da Solvet. Então, eu faço ainda a parte clínica, mas a Sim. parte de dermato é comigo. Porém, quando puxa para esses diagnósticos, tem a parte de oncologia, de neoplasias, que algumas doenças que são irreversíveis, realmente é muito difícil. Assim, a gente sente no atendimento, a gente vê que o apego que os tutores têm pelos seus pets. E assim, muitas vezes a gente passa o tratamento, às vezes é caso cirúrgico, e nem sempre sai como a gente espera, né? Assim como nós humanos, tem tratamentos que são eficazes e outros os pacientes não respondem. E assim, a gente lidar com a morte também, entendeu? Nós, como trabalhamos lá na Solvet, nós somos um hospital 24 horas, nós temos uma equipe, somos 3 sócios, mas acho que são 7 veterinários colaboradores com a gente, que ficam com a parte plantonista, tem a parte do 24 horas, tem a anestesista, tem a do laboratório, tem a parte de imagens, que é raio-x, ultrassom. E assim, tem a parte do internamento, que é onde tem mais esse apego, que é o acompanhamento. Às vezes tem pacientes que passam 15, 20, até 30 dias lá. E de certa forma a gente termina se apegando. Então, assim, tem pacientes que realmente a gente sente muito. Eu vejo colegas que, quando vai embora, às vezes quando perde um pet ou quando ele vai embora, ficam muito emocionados. Teve um caso lá do Chico que ele passou, acho que foram 16 dias. Ele é um Spitz, que ele realmente teve uma anemia hemolítica. Se eu não me engano, foi doença do carrapato, não estou lembrado, mas ele teve que tomar 4 transfusões de sangue. Se tomava uma e dava melhorada um dia depois. Eu lembro no Dia dos Pais, eu saí de lá, acho que eram umas 10h30 da noite. E a tutora lá, o casal lá, assim, ela estava arrasada, porque esse foi o pior dia que ele teve. E quando eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu. Assim, você viu que ele não estava bem. No outro dia ele lá, prostrado, deitado. Aí, 2, 3 dias depois ele começou a se animar e passava 3 dias bem. Aí depois parecia uma coisa, quando o sangue da transfusão, passava uns 3 dias, aí ele, por causa da anemia hemolítica, aí ele caía de novo. Eu sei que esse Chico chamou atenção porque ele passou uns 16 dias. Esse cachorro ficou ótimo.
foi uma surpresa muito Sobreviveu. boa. Oxe, ele... Que coisa boa. A gente fez uma festa lá. Que coisa A gente boa. fez uma festa lá pra ele. A gente comprou balão, fez um negócio aí. Fez uma surpresa pra tutora dele. Que coisa boa. Tanto que ela é influência digital. Eu sei que esse vídeo teve uma repercussão. Viralizou. Acho que umas 300 a 400 mil visualizações. E assim, tem a parte boa. Entendeu? Eu sei que a gente também lidar com essa questão de sentimentos, tudinho, mas é muito gratificante, entendeu? Sem Quando você dúvida. pega um paciente e você vê a melhora, você vê a família dele, certo? Acompanhando, acreditando em você, porque tem muitas pessoas que botam a culpa no hospital veterinário, em clínicas, em profissionais, não acreditam, mas está certo que fica duvidando. Então, assim como na medicina humana, a medicina veterinária tem muita cobrança. E eu digo que a medicina veterinária tem muito mais cobrança do que a medicina humana. Por quê? Porque é o seguinte, a gente está lidando direto com os tutores, certo? A gente está com o paciente direto. Quando um médico interna um paciente, ele está no seu plantão. Ele internou, pronto, está lá no hospital. O plantonista da vez vai ser responsável, certo? Então nunca ninguém vai ligar para ele, ó, doutor. E assim, a gente fica lidando direto, a cobrança é direto com a gente, entendeu? E muitas vezes, principalmente nós, como somos hospital, a gente tem essa questão dos plantões. Mas eu, antes de hospital, eu trabalhei em consultório. Então, assim, meu telefone não parava. É o tempo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ligando, às vezes com questão realmente importante, às vezes de madrugada, a vacina do meu cachorro é essa. Eu disse, rapaz, uma vacina de madrugada, pelo amor de Deus. Espere de manhã, você pergunta. Então, a cobrança é direta, entendeu? Sim. É muito direta. Então, assim, às vezes, chega até a abalar o nosso emocional. Porque você está sendo cobrado, você está direto com o paciente, certo? O médico chega lá, bota o paciente, o enfermeiro que assume. Lá não, lá é o veterinário, o plantonista. Quem colocou lá, a gente está sempre passando pelo internamento. Então, assim, eu vejo que tem muita cobrança mesmo. Quando tem casos que realmente o paciente vem a óbito, às vezes por idade, tem muitos tutores que fazem cartas de agradecimento. A gente chega até a postar pela autorização para ver, certo? Que é gratificante para a gente, porque ele entendeu. Assim, às vezes a gente posta, teve um caso de um cachorrinho lá de Itapororoca, Alejandro, um cachorrinho lá, que esse cachorro ia voltar, aí passava uns 10 dias, aí ia para Itapororoca, aí passava 6 meses. Eu sei que assim, a gente começou a se apegar, e olha que ele era, às vezes, quando ele dava uma mordida lá. Mas assim, eu sei que assim, ele foi e vinha, acho que mais de ano, entre os internamentos saindo. Aí terminou que teve uma crise grande, que infelizmente ele não resistiu. Mas assim, os plantonistas lá ficaram arrasados. Aí postaram a foto, a tutora dele agradeceu, fez uma declaração de agradecimento por todo o esforço, reconhecimento que a gente, assim, reconheceu, né? Que nós tentamos de toda forma, com carinho, com amor e dedicação. Perfeito. O luto PET, ele não é na ciência da psicologia um luto reconhecido. Ele não é dito como um luto validado, tanto que muitas vezes você perde um pet, um animal que está com você há 8 anos, 10 anos, 12 anos, e você sim entra naqueles estágios do luto, né? Raiva, Sim, barganha, sim. tristeza, depressão. E as pessoas chegam e dizem assim, é só um cachorro. Ou então compra outro, né? É só um gato. Não, isso é besteira. Vai dar uma lavagem de roupa, né? Então, assim, acaba não reconhecendo a importância e o vínculo que é construído, porque a gente fala de amor, né, de afeto. A relação com o animal libera o hormônio do amor, que é a ocitocina, aquele mesmo que a mulher produz em excesso na hora de parir, né? A relação com o animal, seja o cuidador, seja o tutor, ela libera a ocitocina, então isso vai fortalecendo os laços, mas a sociedade ainda não vê esse luto como um luto reconhecido. De uma certa forma a gente percebe quando acontece, né? Quando acontece uma situação como essa, e você conhece o tutor, e você percebe o sofrimento. A gente tem o exemplo de Gorete. Sim. Gorete tinha uma cadelinha que ela era doente já há mais de 10 anos, e agora recente a cadelinha faleceu.
E Gorete ficou assim, deprimida de cama. Porque a cadelinha era amiga dela, era companheira dela. Ela cuidava, mesmo ela estando doente, ela tinha uma doença séria que ela andava caindo, né? O quadril, não sei que doença é, mas estava lá. Então, assim, para quem cuida, e pela fala do doutor Antônio Alfredo, a gente percebe que o animal, como você falou também, libera ocitocina, né, no tutor. A relação, Ou seja, você, através de um afeto animal, você desenvolve um afeto, né, que é humano e que lhe faz bem, através do amor de um animal. Aí, quais são os valores e sentimentos envolvidos nesse afeto? Eu vejo a confiança, né, uma comunicação. O companheirismo, eu acho que é muito importante. Eu tenho muitos clientes, pessoas idosas, que têm pets que, assim... Outro dia chegou lá na Sulvete uma senhora que ela se aposentou, ela disse, olha, eu tô para viver pros meus pets. Tem meus netos que eu cuido deles tudinho, mas a minha cachorrinha tá aí, tá doente, tá bem malzinha, mas assim, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar direto aqui com eles. A gente tem até lá a gente chama internamento humanizado, que é uma legal. salinha com uma cadeira do papai, ar-condicionado, é tipo um berço assim que a gente colocou para o pet ficar, que assim, não tem como ficar 24 horas, a gente já tentou, já testou, mas... Porque, Fica assim, com acompanhante. Ficaria como se fosse acompanhante, só que o zelo é tão grande que às vezes o plantonista fica o tempo todo, fica chamando, mas assim, é uma ideia que a gente tem, certo? Hoje nós funcionamos o internamento humanizado na parte do dia. Por exemplo, essa tutora, que ela é muito apegada, aí pronto, aí ela fica lá, passa o dia confortável, coloca uma TVzinha, tem um frigobar, e ela fica com o seu pet. Então, assim, principalmente para os idosos, é uma companhia que eu acho que é muito válida, porque os filhos hoje em dia trabalham, os netos também estudam, então, assim, tem hora que ela fica sozinha lá. Tem pessoas realmente que falam a questão que não ligam para o luto, porque tem pessoas que não gostam de animais. Eu respeito. Ninguém é obrigado a gostar. Porém, tem que respeitar quem gosta, né? Então, assim, a questão do luto animal, realmente só sabe quem tem e quando perde. Porque, assim, eu todo dia estou lá trabalhando, lidando com animais diferentes, mas tem uns que a gente se apega mais. Essa semana mesmo, a nossa, ela adoeceu, estava sem querer comer direito, a gente fez exame. Mas assim, uma cadelinha que é muito ativa, muito brincalhona, tal, quietinha no canto dela. Assim, a gente sente. Aí tem a cobrança de Renata, rapaz, o que ela tem? Ela não está comendo, ela não é assim e tal. com o médico veterinário em casa, né? Aí é que a cobrança é maior. Aí eu sei que mas assim, a gente sente muito, principalmente na perda. E se tratando ainda mais de pessoas idosas, certo? Que só tem, às vezes, esse pet como principal companhia. E eu vou dizer assim, não é só o companheiro, ele é o propósito de vida e ele é a rotina daquele idoso. Exatamente. Então é bem além só da companhia mesmo, é o sentido de vida, né? Eu conheço pessoas que, olha, eu tenho 15 anos que eu não sei o que é viajar. Eu digo, faça isso não. Deixa com uma pessoa, bota alguém na sua casa. Não deixe de viver também não. Mas assim, eu tenho alguns clientes que realmente a rotina é pelo pet, ó. Tem o passeio de Nino de manhã, toda sexta-feira eu tô lá no pet shop para dar banho. Ele gosta de uma maçã assim, eu só tem uma que ela só comprava maçã Turma da Mônica. Se eu comprar lá de de casa outra, queijo parmesão. Queijo se eu comprar só de falta outra, tomar vinho de lá. se eu comprar outra maçã, se não for Turma da Mônica, ele não come não. Ele cheira e não come. Eu disse, tá certo. Então, para ela, isso é muito gratificante, é uma companhia. Entendeu? Então, assim, e tem pessoas assim, não só as idosas, mas pessoas jovens também que são muito carentes. Falando em relação à convivência com outras pessoas, que às vezes são pessoas que não têm uma conversa em casa e às vezes vai para o consultório veterinário, certo? Aí tá aqui, o seu cachorro tá com um problema de pele, não sei o que, aí a conversa já puxa para outro lado,
aí começa a conversar e vai falar do problema que tem em casa. Então, assim, às vezes são pessoas que são carentes de diálogo, Sim. entendeu? Aí eu até brinco às vezes, que às vezes a gente é veterinário, às vezes a gente é contador, administrador, encanador. Psicólogo. E psicólogo, é onde eu chegar em psicólogo, porque a gente trabalha a parte de psicologia com os tutores. Então, assim, eu acho isso um barato, porque Totalmente. é uma forma que eu vejo que eu tô ajudando essa pessoa. Só o fato de eu estar ali ouvindo, certo? Às vezes 10, 15 minutos, para ela ganhou o dia, entendeu? Então, assim, para mim é uma satisfação poder estar trabalhando no que eu gosto, certo? E também estar ajudando pessoas. E você vê hoje em dia ter um pet, né? Como você falou, a psicóloga disse que vai trazer uma melhor responsabilidade para aquela criança. Então, muitas vezes a gente traz essa indicação mesmo dentro da nossa condução terapêutica, hora de um tratamento medicamentoso, psiquiátrico, hora sim um pet, né? Os Estados Unidos já tem lei, que é o animal de suporte emocional. No Brasil ainda não é lei, mas a gente vê que o animal ele traz uma assistência emocional, que muitas vezes chega naquela casa no momento de uma depressão, no momento de um estresse pós-traumático. Então, assim, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, tem indicação um autista, né, que faz um tratamento junto com um animal. Então, aquele animal... Deficiente visual. Aquele animal, ele tem um sentido de vida. Em que momento chegou na vida daquela família? Qual é o significado? O Lá de Casa, por exemplo, me curou de uma fobia de animal. Eu não podia ver cachorro de espécie alguma, gato, nenhum bicho pequeno ou grande, mas o grande continua lá. Mas ele veio trazer cura, né, para a minha patologia de fobia de animal. Então, não é só um pet, é um significado que ele tem numa vida, né? Ou no caso de uma depressão, ou no caso de uma fobia, ou no caso de um estresse, que quem está de fora, para quem está de fora, às vezes é só um pet. Mas para quem está vivendo a relação com aquele animal, em que momento esse animal chegou na família, como é essa família, qual o significado que ele tem nessa família, só quem vai saber é quem vive. E a gente não está aqui para invalidar sentimento de ninguém, a gente está aqui para validar, né? Com certeza, porque o afeto animal é um afeto espontâneo. O afeto do animal, ele é espontâneo. Ele não articula conversa. Ele não discute a relação. Né? O cachorrinho, o gatinho não vai dizer, olha, hoje eu quero discutir minha relação com você. Ele não reclama. Não. Ele precisa ser bem tratado e bem cuidado. Mas ele não argumenta, não reivindica, né? Não reclama que está com pouca roupa no guarda-roupa, né? Não reclama que não está saindo. Não, é um amor espontâneo. É um amor sem cobranças. Embora exija cuidados. Olha só como é. E com retornos, porque assim, o pet, ele libera endorfina e serotonina, os hormônios da felicidade. Exatamente. Né? O pet, ele traz a pessoa, por que ele é indicado para ansiedade? Porque ele traz o paciente para o aqui e agora. Quando você senta no chão para você brincar ali, para você rir, para você jogar a bolinha e voltar, você não está pensando em conta e briga e problema, você está focado, né? Quando você vai dar uma volta na praça, vai caminhar na rua. Exercício. Você está fazendo, é uma terapia, na verdade. Terapêutico, isso. Porque você é terapêutico. Você sai, você vai para uma praça, você conhece pessoas novas. O fato de ele estar interagindo com outros animais, assim, você vai conhecendo novos lugares, novas pessoas. Hoje em dia, tem grupos, todo o WhatsApp tem grupo de tudo, tem grupo de raças, tem encontro de raças, então tudo isso tem a questão da inclusão, né? Hoje em dia os restaurantes, eles estão aceitando bares, restaurantes, shopping, lojas, porque assim, ou aceita ou fica para trás, porque realmente a mentalidade mudou muito em relação à questão desse reconhecimento, dessa aceitação. Entendeu? Então, assim, os pets, eles chamam... Tem áreas que chamam zonas livres de coleira, onde você leva seu pet, você solta ele junto com os outros. Então, tem encontros de restaurantes, em bares, em lanchonetes, que, assim, eu acho que isso é muito legal, porque tem gente que voltou a viver. Em vez de ficar em casa, sentado na televisão, certo? Ele tem amigos em comum por causa do seu cão. Entendeu? Então, assim, vamos pra praia. Leva o teu que eu levo o meu. Vai pra uma praça. Então, assim, tem gente que não gosta. Mas, assim,
Eu respeito e também Agora tem que vem o respeitar outro quem lado da gosta. moeda. A própria psicologia, ela tem alguns autores, alguns teóricos que eles argumentam a razão pelo qual alguém... Não é a questão da fobia animal, é a questão da perversidade. O que faz alguém ser perverso com o animal. Geralmente as pessoas que são perversas com os animais, elas são pessoas que têm o afeto, né, a relação afetiva extremamente desestruturada. Então ela transfere para o animal a sua desestrutura. Ela tem geralmente ela tem uma base de personalidade doentia. Então assim, geralmente ela tende a demonstrar também aspectos de perversidade com outros seres humanos. Quando eles são também desumanos. Agora, ser desumano com outro ser humano é mais sujeito a julgamento, concorda? Uhum. E ser desumano com um animal, hoje é sujeito a julgamento. Porque a sociedade evoluiu ao ponto de que hoje você não permite que você vê alguém maltratando um animal. Hoje existe a lei de maus tratos, né? Exatamente. Onde a pessoa pode ir presa na mesma hora. Exatamente, mas assim, já aconteceram casos, hoje bem menos eu acredito, mas eu ainda escuto muito e vejo no Instagram de uma região onde estão colocando veneno para matar gato, né? Que isso é uma maldade, é uma perversidade. Então alguém que coloca um veneno para matar um animal, ele sabe que ele está cometendo um ato perverso. E assim, do ponto de vista jurídico, eu não vou levar em consideração, porque não é minha área, mas emocional, do ponto de vista psíquico, é uma desarrumação na personalidade. Tem uma colega minha da pós, lá de Curitiba. Todos os cães dela morreram no condomínio. Ela tinha 5 cães, morreram os 5 envenenados. Nossa! Olha a maldade, perversidade. Ela passou muito tempo ruim. Uhum. Então, assim, quem comete esse tipo de crime contra um animal, ele pode também cometer esse tipo de crime contra um outro ser humano. Uhum. Só que a justiça, no que diz respeito a outro ser humano, o julgamento é mais, digamos assim, é mais claro. Você pode cometer um crime como esse e ninguém nem saber que foi você que cometeu, porque não existe investigação assim tão aprofundada como existe no caso de um crime humano. A não ser que repercuta nas mídias sociais. Nas mídias, né? Aí realmente, aí eles vão atrás e quando quer, acham. Eu acredito que vai chegar um ponto que isso vai acontecer, né? De acontecer investigação para esses casos de perversidade contra animais. E existem pessoas que trabalham hoje, que são ativistas, que vivem só para isso, para proteger os animais. Isso. Então, assim, isso é muito bacana. Isso é evolução. O que não existia, né, em meados do século passado, não existia. Então, assim, quando nós começamos hoje, né, nossa fala do podcast, os animais eram criados no quintal. Não foi isso, doutor? Isso. Uhum. Eles eram criados para proteger a casa. Então, não existia essa relação de afeto. E se existisse, era uma relação de afeto muito discreta. Então, hoje houve uma modificação. E isso, assim, é bem interessante, porque essa modificação também tem a ver com a nossa abertura, enquanto seres humanos, para nós mergulharmos dentro do nosso universo interior, da nossa grandeza interior. Que nós sabemos, nós que somos da área, nós nunca tivemos uma demanda de trabalho, né, na área de psicoterapia tão grande quanto nós estamos tendo de 2020 para cá, pós-pandemia. Acredito. Tá? Eu atribuo isso não apenas à pandemia, mas uma evolução natural, né? A pandemia, digamos assim, ela despertou, de algum modo despertou. Mas eu acredito que a evolução da sociedade como um todo está fazendo o ser humano despertar para ele cuidar melhor dele mesmo. Ele entender que nós não somos só corpo. E o que eu estou entendendo com a nossa conversa é que alguns conceitos que nós tínhamos, né? Porque aquele animal que era criado no quintal, a gente não fazia aniversário para ele, não tinha grupo de WhatsApp, grupo de raça, não tinha carnaval nas praças, porque hoje tem carnaval nas praças e nas blocos, ruas, né? Então, assim, a gente também precisa atualizar nosso app mental para entender que aquele conceito que nós tínhamos de que isso é exagero, né? Isso é falta de ter com que gastar o dinheiro, isso é falta de outros afetos. Se isso for
exclusivo, se isso for em excesso, a gente pode estar falando de um problema. Mas se isso compor uma vida, junto com outras relações, junto tá com fazendo outro... bem para Isso. Tá as fazendo bem, pessoas. tá compondo um conjunto, né? Não é só isso. Mas isso também, né? Com tudo que se tem direito. A gente tá falando de relações saudáveis. Embora Concordo. mentalmente a gente talvez ainda se pegue dizendo, mas que besteira, né? Porque a gente vem de uma raiz onde não existia isso. Nós vivemos, né? Eu tenho 40 anos, eu vivo uma geração de antes e depois. Quando eu era A gente criança não tira tinha até isso, mesmo, hoje até tem. mesmo, por exemplo, antigamente a gente não tinha chá de revelação, a gente não tinha. Hoje o aniversário de menina Mêsversário. mêsversário, né? Isso. Então assim, a gente não tinha isso. Muita mudança, né, na Muita sociedade. mudança. Da mesma forma aconteceu também com os cães. E eles têm festa de aniversário, eles têm bloco de carnaval, eles têm São João. E eles têm amor. É. Amor. Porque antes era, obviamente, a gente vê na literatura, tem um livro, um clássico brasileiro, que o nome do cão era Baleia. Eu não lembro agora o nome do livro. Mas é inclusive uma história nordestinês. É um clássico que fala, é uma história eu não estou lembrada, mas o nome do cão era Baleia. E ele é um personagem principal na história. Alguém vai lembrar aí, quem estiver nos ouvindo. Mas, enfim, existiam essas histórias, assim, pontuais, né? Do cãozinho ou do gatinho representar, ser um personagem principal. Mas hoje isso é muito comum. Como está sendo comum, por exemplo, essas questões que a gente falou. Muita gente estranha ainda, mas não é para se estranhar. Na verdade, eu diria que nós estamos evoluindo. Estranho porque está preso em crenças passadas. Exatamente. Porque se a gente atualizar as crenças, a gente vai ver que tem sentido. Tá tudo bem. Sim. Começa a não tá tudo bem se for exagerado, se for o único viés, se for meu único afeto, né? Aí a gente começa a ter um pouco mais de cuidado. Mas se for dentro de um equilíbrio, se for dentro de uma relação saudável, a gente precisa atualizar a nossa cabeça para isso, Precisamos sim. Pois é, eu acho assim que todo mundo deveria ter a experiência porque tem muita gente que fala, condena e não tem experiência de ter um animal. Porque você vê animal com outras pessoas, eu acho assim que é super importante. Até mesmo para quem for adquirir, antes de comprar ou adotar, vá na casa de um amigo, pegue o cachorro dele, dê uma voltinha, passeie, converse muito para ter a questão dos cuidados. Mas quem tem realmente, a vida é diferente. Eu percebo também que muitas vezes a gente falou de vários tipos de tutores. Tem aquele tutor também, que é o tutor em potencial com medo de amar. Eu me lembro da história da minha tia, que ela nunca quis. A gente tinha animalzinho em casa quando eu era criança, depois ela não queria mais, de jeito nenhum, animal nenhum. Aí daí o meu sobrinho estava no barzinho, nesses barzinhos de ponta de rua, e o dono do bar pegou uma vassoura e começou a bater o gato. Aí ele já tinha tomado algumas, né? Aí pegou o gatinho e levou para casa. Ele mora com a minha mãe, com minha tia, minhas tias. Aí quando chegou lá, minha tia, de jeito nenhum. Resultado, a gata estava grávida. Eita. Era uma gata e estava grávida. Veio com Veio um pacotinho. E a gente diz sempre na família da gente, quando alguém pergunta, se você nascesse um animal, que animal você queria ser? Os gatos de tia Marisete. Os gatos de tia Marisete, porque eles são os donos da casa. Ela é louca, apaixonada. São 5, né, Thaís? Acho que são 5. Gatos, 5 gatinhos. Ela ficou com a mãe e os filhos. e os filhos. E os gatos são criados, doutor Antônio, da Pão de Ló. Inclusive, é cliente da nossa Solvete, viu? Eu acredito. Nós temos muitos clientes assim e tem cada história. A gente tem uma cliente que é até cliente do meu sócio, o cachorro dela é bem gordinho. Chega quando se deita assim, não encosta a pata, não, fica de lado assim. Sim. Todo almoço ela compra uma quentinha para cada cachorro. Ou seja, uma quentinha para cada cachorro. Outro dia eu encontrei com uma cliente lá perto do Aeroclube, que tem uma churrascaria que é delivery. Sim. Ela disse, não, eu vim comprar carneiro pro meu cachorrinho, porque ele a dieta só pode comer carneiro. Eu disse, rapaz, leva o veterinário também. Pois é, minha Tá bem tia, tratado ele, viu? falam assim pra ela, mas Marisete só pensa nesses gatos. Ela disse, esses gatos eles são, assim, talvez
né, dos seres mais importantes da minha vida. Ela é muito amorosa e ela não tinha esse desejo de criar, né, de adotar animal. Uma vez que ela adotou, o amor que ela já tem, hoje ela compartilha também com eles. E eles viraram também um propósito para ela. Isso. Né? Algo que dá satisfação, que dá alegria, né? Que desperta um amor verdadeiro. Eu acho isso lindo. Isso. E vai trazer na perda, esses pets que nós estamos falando, uma grande dor, porque a dor é proporcional ao amor que a gente também teve, né? Então, Sem toda dor que a dúvidas. gente sente ao perder algo, alguém, um pet, é proporcional ao amor que a gente recebeu dentro daquela relação. Aí tem gente que não quer sentir a dor da perda, mas também se exime de sentir o prazer do amor, a alegria, o bem-estar, o consolo do amor, né? O que eu vejo muito nesses anos é que realmente aquela pessoa que cuida bem, que trata bem, que ama, que diz logo, olha, por exemplo, quando o Bob morrer, eu não vou querer ter outro cachorro nunca. Eu escuto muito isso. Então, assim, isso não é regra, mas assim, eu vejo que quem diz isso é realmente quem gosta. Porque priva sua vida de muitas coisas por causa dele, deixa de viajar. Eu conheço várias pessoas que não viajam, não faz nada, aí dizem, olha, agora eu vou viver. Aí, assim, às vezes passa 6 meses, um ano, aí termina comprando. Porque, assim, e tem pessoas que o seu animal morreu, na outra semana já comprou outro. Então, assim, substitui de uma forma tão rápida que, às vezes, é como se fosse realmente um objeto. É um objeto, mas, como a gente falou anteriormente, a mentalidade está mudando, certo? Para melhor, eu acho. Para melhor, para valorizar sim. essa relação, que eu acho que só tende a trazer benefícios. É verdade. E a substituição rápida, você tapa aquela dor, né? Anestesia a dor da perda, mas que é importante você sentir, porque o luto não é para ser anestesiado, não é para ser medicado, o luto ele é para ser vivido. E aí a gente vive por um tempo, porque viajar é muito bom, mas não substitui o afeto, a ocitocina de uma relação com alguém ou de uma relação com o animal, né? Ir para um restaurante é maravilhoso, mas também não substitui a troca dentro de uma relação com o pet. Então vai chegar um momento, ali os 6 meses, um ano, que você diz, eu já estou preparado para viver outro amor desse, né? Não, pois é, tem várias histórias que as pessoas que perderam seu pet, que entraram realmente em depressão. E eu tenho uma cliente minha, Dona Iracema, ela disse, olha, você é meu filho, você é o meu último filho. Eu disse, que é isso, Dona Iracema? Aí ela disse, não, você me ajudou demais com o Billy. Aí esse cachorro dela já idoso terminou morrendo, aí ela ficou muito mal. Aí essa mesma história, aí depois de uns 6 meses ela disse, agora eu vou atrás de outro. Aí fui atrás de outro cachorro, aí me ajude, Tony, me ajude. Estou indo assim, vamos procurar. Aí eu sei que ela disse, olha, eu achei uma pessoa em Campina Grande. Vamos na rodoviária, olha, vem aqui, ó, você vai dirigindo meu carro, a gente vai na rodoviária. Eu disse, tenha calma, veja, ligue pelo menos para ele, me dê o telefone para ver se ele tá vindo mesmo. E assim, não, já tá tudo certo. Quando chega na rodoviária, cadê que esse rapaz? Ele não foi lá. Ela criou muita expectativa e estava muito empolgada porque ia ter outro filhote. Essa mulher começou a chorar lá. Eu disse, calma, vamos embora que a gente vai. É porque não era para ser seu. Aí terminou que conseguiu outro filhote, que parece que é a cópia do cachorro que ela tinha. Mesmo jeito, bem pequeno, um poodle bem pequenininho. O cachorro dela tinha, acho que não tem 2 quilos. E assim, é o xodó dela. É esse que come só tomate, a maçã da Turma da Mônica. Tem um filme, né? 4 Vidas. Muito lindo. 4 Vidas de um Cão. 4 Vidas de um Cão. Muito bonito, muito emocionante. Então, assim, doutor Antônio Alfredo, aqui no Felizmente, a nossa proposta é nós levarmos ao nosso público psicoeducação e levarmos também sugestões de temas, de livros, né, de experiências, de relações, de situações que promovam a felicidade. A gente acredita na felicidade, mas a gente acredita que a felicidade, ela não é um fim, ela é um caminho. E hoje a gente, com a sua presença e a sua fala tão espontânea e seus exemplos, a gente percebe que ter um pet traz felicidade. Com certeza. Isso é muito legal. Então, assim, para as pessoas que já têm pet, elas já sabem. E para as pessoas que pensam em adotar, eu acredito que esse momento,
né, desse afeto direcionado a um pet, que é um afeto especial, um afeto sem cobranças, esse programa vai despertar. E também para aquelas pessoas que entendem que no seu corre de vida não cabe, né, a responsabilidade, não cabe os custos Sim. de um pet, que com esse episódio aprenda a respeitar, a desenvolver um olhar empático para quem tem esse afeto, para quem pode dar esse afeto, né? Uhum. Para quem tem o prazer de ter um pet, então que não desperte só a vontade de ter o seu, mas um olhar mais empático e de compaixão para aquelas pessoas que vivem essa relação, né? Normalizando e atualizando alguns conceitos que muitas vezes a gente está preso lá atrás e a gente precisa ressignificar mesmo. Sem dúvidas. Pois é, e no mais, né, nós queremos agradecer a sua vinda, a sua presença, a sua fala, né, essas experiências aí que vocês têm tão prática na clínica, na Solvete, e que estão, né, que está compartilhando aqui conosco. Eu espero que, né, nas próximas entrevistas, onde nós iremos falar sobre esse afeto, nós tenhamos a sua presença de novo. Não, com certeza. Agradecemos muito. Toda vez que eu for convidado, voltarei, certo? Vou passar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia. E assim, eu gosto muito principalmente que com os estagiários, nós recebemos muitos estagiários agora do ESO, o pessoal do estágio final. E assim, só falando um pouco mais da parte profissional, eu gosto de passar a realidade. Porque a medicina veterinária não é aquele sonho de criança, veterinário é a melhor coisa do mundo. É uma excelente profissão, não me arrependo, faria de novo. Porém, é uma profissão que exige muito da gente, certo? Então, assim, a gente tem que saber se trabalhar, certo? Eu acho que a terapia, eu acho que seria importante para todo mundo, porque assim, a gente trabalha muito emocional. Sim, sim. Então, já que está falando a questão psicológica, terapêutica, então, eu acho que eu gosto de passar para eles, porque assim, a gente vai passar por momentos muito bons, certo? Tratamentos, com excelência, a gente vai ter resultados bons. Porém, às vezes tem muitas cobranças. Eu vejo, às vezes, colegas que se desestimulam, às vezes, colegas que querem desistir, porque realmente, às vezes, é muita cobrança. Mas, assim, não vejo que não é por aí. Mas, assim, é importante, desde o início, certo? Acompanhar. Eu acho que o estágio em si, eu acho que é muito importante, porque lá vê desde o atendimento na recepção, a parte de internamento, o seu tratar com os tutores. Sim. Certo? Às vezes você tem que vender o seu serviço, certo? Você tem que vender os seus exames. Então, assim, não financeiramente, mas você tem que ter a importância. Pela necessidade do paciente, para né? que, assim, trabalhe o seu emocional, não só nessa parte, mas, assim, a questão de perdas, cobranças, porque realmente é muito importante. Agora, sim, sem dúvida, eu acho que é uma das profissões mais bonitas que tem, mais completas em relação à questão de psicologicamente falando, porque a gente tem lá, a gente trabalha realmente muita coisa emocional. Acredito. Tem muitos ganhos. Tem Muitos ganhos. Não, É por muitos isso, ganhos, é pelo muito afeto aprendizado. gratuito. Isso, muitos ganhos emocionais, né? Então, assim, é inexplicável. Você tá com um paciente, como eu dei o exemplo desse Chico, que assim, às vezes a gente olha assim, rapaz, só um milagre aí, mas o milagre aconteceu. Porque 4 transfusões de sangue no mesmo animal, assim, cachorro nem se levantava na cabeça, nada. E assim, quando você vê um paciente se recuperando, quando você vê a alegria dos tutores, certo? Então, assim, claro que era bom que fosse 100%. Só que às vezes realmente a gente trabalha com perdas, né? Então, como também na medicina humana. Então, assim, mas assim, a gente faz o digamos assim, o possível e quase o impossível para que dê certo, mas mas é muito gratificante quando a gente vê casos como esse. Sim, é muito dúvida. gratificante para os funcionários. Sabe que é uma corrente, todo mundo lá, todo mundo se juntou assim, acho que umas 20 pessoas para tirar foto.
É maravilhoso. Um trabalho cheio de é muito bom. Assim, eu sou muito realizado pela profissão. Que bom. E tempos de Enem também é bom saber, né? Porque a orientação vocacional pesa muito. Tem que ver muito. Hoje em dia nós temos muitas universidades. Então, assim, daqui a uns dias vai ser realmente, o mercado vai estar muito competitivo. Esse mercado já cresceu assustadoramente. Cresceu né? muito. E, assim, vai crescer mais. Sim. Mas, assim, E não vai ser substituído pela inteligência artificial. Não vai. Não vai. Esse não vai. Eu penso, na minha opinião, enquanto neuropsicóloga e psicóloga, eu percebendo essa relação entre os tutores e seus pets, eu faço análise psicológica dizendo que é o amor gratuito. É o amor sem cobrança. Sem cobrança. Você olha um animal nos olhos, né, você percebe o afeto puro. Né, você percebe a raiva, você percebe o medo, você percebe as emoções no olhar de um animal. Basta você olhar para ele. E o ser humano... E só sabe quem tem, né? Vive, Porque né? você dizer isso para uma pessoa que não tem esse contato... Porque ele não olha. É. Sabe por quê? Porque é interessante. Como é difícil a gente olhar um para o outro. Tanto que a gente está vivendo hoje uma relação social, humana, de muitas dificuldades. Nós estamos em guerra, provando como a convivência humana é difícil. O mundo está em guerra. Eu faço uma técnica terapêutica, quando eu faço trabalho em grupo, que eu peço para as pessoas ficarem durante 2 minutos, olhando um para o outro. Mãos dadas, olhando um para o outro. E as pessoas não conseguem. Elas sentem muita dificuldade, elas começam a rir, né? Elas começam a virar o rosto. Elas não conseguem olhar. Eu faço também essa mesma técnica com casais. Quando eu faço acompanhamento terapêutico de casais. Eu digo, olha, essa semana a tarefa de vocês vai ser ficar no quarto olhando um para o outro. Aí chega na semana seguinte, a gente não conseguiu. Né? Quando o casal está realmente desarticulado, eles não conseguem. Então, isso acontece com grupos, isso acontece com casais, isso acontece com os filhos, com os pais. Então, nós seres humanos, nós estamos muito nessa área afetiva, nós estamos criando lacunas muito grandes. Mas também, essa lacuna criada, ela está gerando uma demanda, porque a gente tem sede. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, né, diversão e ar, enfim, a gente quer amor. E o pet, o animalzinho, ele dá isso aí gratuitamente. Ele oferece sem pedir nada em troca. Então, eu vejo a razão pelo qual hoje esse universo, né, da adoção do pet e de muita gente preferir adotar um cão do que adotar uma criança, eu percebo que essa questão da exigência que o ser humano e a dificuldade de olhar o outro. Mas, assim, eu percebo também que não precisa isolar nenhum nem outro. A gente não precisa abrir mão. Nem de olhar para o outro, nem de olhar para o pet. A gente precisa ampliar o nosso repertório afetivo. Acho que essa é a meta, ampliar o repertório afetivo. Perfeito. E quando você fala a questão não é 100%, né? A profissão não é 100%, tem suas perdas, né? Tem suas glórias. Em nenhum lugar é 100%. Acho que uma das coisas que eu mais bato no consultório é que uma vida normal, profissional, afetiva, é uma vida de oscilação. É uma vida de altos e baixos. Ali está o normal. Se eu estou preso no alto ou se eu estou preso no baixo, a gente está vivendo a normalidade. Mas o normal é a gente oscilar. Né? Felicidade não é alegria, prazer. Felicidade também é oscilação entre um propósito que é difícil. Né? Eu vivo uma missão dentro da medicina veterinária e eu vivo as perdas que são difíceis, mas o propósito faz sentido. Né? Então, nessas oscilações, eu vou vendo que a felicidade mora nesse lugar, o sentido mora nesse lugar. Então, 100% é uma métrica que a gente não vai alcançar em lugar nenhum. É o único lugar onde as pessoas estão sem problema é no cemitério, né? Já acabaram os problemas, mas enquanto a gente estiver viva aqui, a gente vai ter que lidar com os desafios da vida. Alfredo, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, até presente. Para adoçar a sua vida, mais ainda, fora o amor desses pets, né? Com certeza. A vida, o presente combina, viu? Mostra aí que o presente combina, é o outro que combina, é o outro.
Deixa eu pegar outra aqui. Ah, língua de gato. Tinha que ter, né? Uma coisa muito bom. combinando. Ai, que gracinha, lindo. Querida, obrigada pela sua participação. Foi Muito maravilhoso. Eu tenho certeza que todos vocês que assistirem esse episódio, assistam, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque foi fantástico e você vai sair daqui enriquecido sobre a relação dos pets e atualizado. Não só enriquecido, mas Sem sombra de atualizado. dúvidas. Pode se despedir aí do nosso público. Pronto, eu queria mais uma vez agradecer o convite, certo? Foi um prazer poder participar desse podcast e dizer que nós da Solvet, não só eu, como os outros profissionais, estamos à disposição para vir aqui, para conversar com vocês, para esclarecer algumas dúvidas, alguns fatos, até mesmo se quiser depois alguns dessas pessoas que eu falei trazer aqui para a gente conversar. Certo? Legal. Dona Iracema. Então, assim, eu pensei nela, Dona Iracema. E Dona Iracema é uma figura. Como eu trabalhava aqui em Manaíra, ainda fico nas terças-feiras, porque tem muitos... Trabalhei acho que uns 15 anos aqui no pet shop, antes de abrir a Solvet. Aí eu ficava só pela manhã aqui, aí o movimento lá foi aumentando, e hoje eu só fico uma parte do dia da terça, mas o meu foco mesmo é na Solvet. Porém, e ela vai na sexta-feira, lá em Manaíra. Aí, um dia desse eu passei na sexta-feira por lá, ela tava lá. Ela fez a maior festa comigo. Quanto tempo? Você tá gordo, né? Você tá comendo o quê? Você tá engordando. Aí faz a maior festa comigo. Então, assim, esse reconhecimento, certo? É muito gratificante. Sim, sem É muito gratificante. Ela diz, olha, isso aqui é meu filho. Ela faz questão. Toda vez, olha, isso é mesmo que isso é meu filho. Coisa boa. Então, assim, para mim é muito gratificante e assim, agradeço demais o convite e sempre que precisar, tiver uma agenda aí, a gente vem para conversar aqui, para discutir, que é uma satisfação. Estamos terminando 2023, mas temos uma agenda toda aí de 2024 pela frente. E quem tiver perguntas, coloca nos comentários, né? Que a gente leva até o doutor Antônio Alfredo, ele vai responder pra gente a dúvida de vocês. Com certeza. Simbora um brinde, né? Nós temos um slogan que é, felizmente, é possível contemplar o sol. E a gente convida você para brindar com a gente. Com certeza. Felizmente, é possível contemplar o sol. Gratidão, gente. Um beijo, doutora Mônica. Obrigada pela parceria Obrigada, mais uma vez, né? Parceira, Bom querida. demais. Bom demais. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, até mais.